Aconteceu depois dessas coisas que alguém disse a José: eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. A narrativa está na ordem de nascimento, porque José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, me apareceu em luz, que é a cidade de Betel, na terra de Canaã, e me abençoou. Então ele começa a falar da bênção que ele recebeu, certo? E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar. Essa bênção frutifica e multiplica, ela vem desde Adão, passa por Noé, chega em Abraão, Isaac, Jacó, e agora Jacó está explicando por que ele vai abençoar José com tanta bênção, porque ele recebeu essa bênção. Ele me disse: te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, uma multidão de nações. Veja que a promessa que estava sobre Jacó, sobre Abraão, Isaac e Jacó, você pode ver essa lista aqui, ó. Abraão recebe promessas, Isaac também e Jacó, e agora também os filhos de José. José vai receber isso através de seus filhos. Recebe uma promessa de que se tornariam uma multidão de povos, uma multidão de nações. Bem, como que Abraão se tornaria uma multidão de povos? Deus fala com Abraão: de ti vai sair uma nação, isso é Israel. Uma multidão de nações vão surgir de você. E esse capítulo vai explicar claramente como que Deus usa do seu mistério para que uma multidão de povos surgisse de Abraão. Reis descenderiam de Sara, a Bíblia diz isso. Vamos lá. Te tornarei uma multidão de povos e darei essa terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Isso quando ele estava em Canaã, que agora ele está no Egito, não é isso? Agora, pois, os teus 2 filhos, olha o que ele está falando para José. Veja bem, Jacó está no seu leito, encostado sobre o seu bordão, e aí ele está conversando com o seu filho José, o seu filho amado, o seu filho primogênito de Raquel. Lembra disso? A mulher que ele amava. E ele fala: só que tem um detalhe, ele veio com os 2 filhos, com Manassés e Efraim. Aí agora Jacó olha para aqueles 2 meninos da maneira que o primeiro verso diz. Quando José traz os seus 2 filhos, ele traz Manassés e Efraim, na ordem de nascimento. Mas quando José vai falar sobre isso, ele fala assim: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, ou seja, esses 2 meninos nasceram lá no Egito, não em Canaã, ele fala assim: eles são meus. Agora Jacó toma esses filhos de José, adota eles e fala: seus 2 filhos são meus. São meus como Rúben e Simeão. Quem é Rúben e Simeão? São os 2 primeiros filhos de Israel. Ou seja, o primogênito Rúben e Simeão, o segundo. E ele está falando o seguinte: Efraim e Manassés. Ele não fala Manassés e Efraim, mas ele fala Efraim e Manassés. Ele inverte a ordem. E ele fala: Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Ou seja, ele coloca Efraim no lugar de Rúben como primogênito dentre as 12 tribos de Israel. E ele coloca Manassés como Simeão, como o segundo em autoridade. Efraim então se torna o líder, o cabeça, o primogênito dentre as 12 tribos de Israel. São meus como Rúben e Simeão, mas a tua geração, José, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome dos seus irmãos serão chamados na sua herança. Por isso você viu que Manassés e Efraim recebem tribos com nome lá em Israel. E assim José recebe a sua porção de herança por meio dos seus 2 filhos que foram adotados pelo seu pai. E é interessante demais essa explicação que Jacó está dando aqui para justificar o porquê que vai aparecer o nome desses 2 rapazes que agora são filhos adotivos, eram netos, passaram a ser filhos legítimos de Jacó. No verso 10 diz: porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou e abraçou os 2 meninos. Israel disse a José: eu não cuidava ver o seu rosto, e eis que Deus me fez ver também a sua descendência. Então José os tirou dos joelhos do seu pai. Quando esses meninos se aproximam do seu avô, quando Manassés e Efraim chega lá que ele vai abençoar, eles se sentam no colo do seu avô.
E aí o que acontece? É como se fosse uma sessão de adoção, né? A Bíblia fala que ele beijou eles e os abraçou. Então ambos estavam ali sentados no colo do seu avô, que agora os adotou como pai. E aí fala o seguinte, no verso 12, então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. Ele colocou o nariz no chão. A expressão literal é essa. Aí ele vai e agradece porque os seus filhos foram amplamente abençoados. Aí fala assim, tomou José a ambos. José pega os dois filhos. A Efraim, a sua mão direita, a mão direita de José, que daria a esquerda de Jacó, e Manassés, a sua mão esquerda, a direita de Israel, e fez chegar a ele. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele pega o maior e coloca na mão direita do seu pai, que é onde viria a maior bênção, vem da mão direita. O menor, ele coloca na mão esquerda do seu pai. Qual que é a intenção de José? Fazer justiça à primogenitura. A intenção de José é que quando Jacó fosse abençoar, ele fizesse o seguinte, ele colocasse sua mão direita sobre a cabeça de Manassés, que é o maior, o mais velho, e a sua mão esquerda sobre o menorzinho, que é Efraim. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Então, mais uma vez, nós vemos aqui na Bíblia que o primeiro, ele acaba perdendo a primogenitura para o segundo. O que acontece? Manassés, então, que é o maior, Jacó faz a seguinte forma na hora de abençoar. Ele coloca a mão direita, que é a mão da maior bênção, sobre o menor, que é Efraim. E a mão esquerda ele coloca sobre o maior, que é Manassés. Quando ele faz isso, para abençoar, José não gosta. Então fala assim, o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, e ele está ministrando a bênção com a mão cruzada, em forma de cruz, em cima dos meninos. O Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Eles agora se tornam patriarcas. É isso que é uma riqueza muito grande. Seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque. José é um dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. Mais à frente, em Atos, nós vamos ver também que Davi se torna um dos patriarcas da nação. Seja chamado neles o meu nome, o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes. José não entendeu a ação espiritual dele. Ele pega a mão direita e põe no menor, e a mão esquerda ele põe no maior. Por que ele fez isso? Ele está ministrando a maior porção da bênção sobre aquele que seria duplamente frutífero, significado de Efraim. É claro, ele não vai ministrar a maior parte da bênção naquele que significa esquecimento, faz esquecer. E aí ele percebe como que Deus está dirigindo a história, ele ministra a maior porção de bênção e fala, olha, vai multiplicar como peixe no meio da terra, vai crescer muito. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão do seu pai, ele interrompe. Ele pega a mão do seu pai para transpor, para passar sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. Ele tenta interferir. E José disse ao seu pai, não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão sobre a sua cabeça. Põe a mão sobre Manassés. Mas o seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Este, também ele, Manassés, será um povo. Contudo, o seu irmão menor, que é Efraim, será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. A descendência de Efraim não se tornaria apenas uma tribo em Israel. Você vai começar a compreender o porquê é que acontece uma divisão nas 12 tribos de Israel. Porque Deus havia prometido que Efraim não seria apenas uma tribo, mas que ele seria uma multidão de povos. E pôs Efraim diante de Manassés, ou à frente de Manassés.
Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar para a terra dos vossos pais. Ele profetiza que o povo sairia do Egito e voltaria para a terra de Canaã. E eu tenho dado a ti, a José, um pedaço de terra a mais do que os teus irmãos, porque tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Ele fala que Efraim se tornaria a plenitude das nações. Ele fala: multipliquem-se como peixes, em multidão no meio da terra. Uma multidão de nações, ou seja, de gentios, goim, de povos, está apontando para os gentios. Efraim, ele iria crescer tanto que ele não conseguiria estar simplesmente como uma tribo em Israel. Ele te multiplicaria em várias nações. Dessa forma, Deus vai prometendo aos profetas que pegaria Efraim e espalharia no meio dos povos. Então, quando ele espalha no meio dos povos, aí ele vai denunciar. Efraim se mistura entre os povos, entre as nações, mas Deus tinha um plano perfeito para isso. Esse é um mistério muito grande. E aqui eu queria que você compreendesse só um quadro, depois a gente vai para outra parte. Mas olha que interessante. Quando ele cruza as mãos e fala tudo isso, toda essa bênção, você vai ver o seguinte, eu vou deixar algumas referências aqui para você, onde você vai ver o seguinte, Gênesis 35, verso 10. Olha o que Deus tinha falado com Jacó lá no passado. E disse Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse mais o Senhor: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E a ti darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua descendência depois de ti. Deus prometeu para Jacó que ele não se tornaria Israel apenas uma nação de Israel, mas Deus prometeu para ele que ele se tornaria uma multidão de nações, está me entendendo? Então, Jacó não poderia ser apenas 12 tribos. Jacó deveria ser uma nação, mas também uma multidão de nações. E Deus faz isso como? Usando Efraim, porque Efraim se tornaria o quê? Uma multidão de nações. A expressão usada ela também é a plenitude das nações. Chega no período de Moisés, no Êxodo ali, você vai observar que entre os 12 espias, só 2 voltam falando coisas boas. Quem são esses 2? São os únicos também que saem do Egito e entram na terra de Canaã, passam por todo o deserto e entram pela sua fidelidade. Josué, ele era da tribo de Efraim, sabia disso? Josué era da tribo de Efraim. Isso você pode ver aqui em Números. E da tribo de Judá, nós temos o seu companheiro Caleb, também está aqui em Números. Então você tem 2 representantes das 2 principais tribos, que é Efraim e Judá. Josué e Caleb. Outra coisa importante, um dado importante, vai haver um período em que Saul vai governar Israel por 40 anos, depois Davi vai reinar por 40 anos e depois Salomão reina por 40 anos, dando um total de 120 anos. Mas por causa dos pecados de Salomão, Deus promete rasgar essas tribos, rasgar o reino de Salomão, mas preservar a tribo de Judá e de Benjamim, porque a cidade de Jerusalém estava ali, por amor a Davi, na mão de um descendente de Davi, que seria o Roboão. Bem, o que acontece? Depois desse pecado de Salomão, muitos pecados que Salomão cometeu, Deus vai lá e promete que iria rasgar o reino de Salomão, iria dar 10 tribos para um descendente de Efraim e daria 2 tribos para o descendente de Judá, que seria filho de Salomão, chamado Roboão. Da tribo de Efraim, você vai ter Jeroboão, você tem a referência bíblica aqui, e da tribo de Judá, você tem Roboão. Ou seja, isso tudo aqui era governado por Davi. E aí a Bíblia chama isso de tabernáculo de Davi. É o reino unido com as 12 tribos. Em Amós havia uma profecia dizendo que, Amós 9, verso 11 e 12, dizendo que Deus restauraria o tabernáculo de Davi que estava caído, ou seja, o reino de Israel e de Judá estavam destruídos, mas antes eles eram unidos. Atos, capítulo 15, versos 15 ao 17,
vai falar que esse cumprimento ocorre em Cristo. O Davi que estava profetizado é o rei de Israel, que é Cristo. Lembra-se que Efraim é a plenitude dos gentios e que ele manda pescar homens de todas as tribos, línguas e nações, vai lá e vai restaurar. Então você vai ver aqui, ó, essa referência, anota tudo isso, tá? Quando ocorre a divisão da tribo, Jeroboão, que é da tribo de Efraim, ele reina sobre a maior parte do território, aqui, ó, tudo isso aqui chamado de Israel. Aqui fica Judá, e aí Judá vai ficar com Benjamim também, por causa da cidade de Jerusalém. E aí você vai ver a divisão. Agora nós temos duas partes, o reino dividido, Judá e Israel. Isso vai acontecer o seguinte, a parte de cima vai passar a ser chamada Reino do Norte, com 10 tribos. A parte de baixo é o Reino do Sul. Porém, ele não é chamado assim nas Escrituras. Ele é chamado nas Escrituras da seguinte forma. Isso aqui é teologia que vai chamar assim. Todo livro didático vai chamar assim. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Quem é cabeça da liderança de Israel? Efraim. Porque o rei Jeroboão era de Efraim. Quem é cabeça de Judá? Judá e Benjamim. Judá. Porque o rei, né, é da tribo de Judá, Roboão. Então, o Reino do Norte, as 10 tribos, e o Reino do Sul, as 2 tribos. A Reino do Norte é chamado na Bíblia de Casa de Israel, é chamado também apenas de Efraim ou Israel. Por quê? Porque Efraim recebe um direito importantíssimo. O que Jacó havia dito? Seja nele chamado o meu nome. Então, o nome de Jacó não poderia cair sobre Judá. Por isso, quando há divisão dos 2 reinos, o reino de baixo, que tem Judá, apesar de ter Jerusalém, ele não pode ser chamado Israel até então. Por quê? Porque Efraim estava existindo naquele território como cabeça, e como a promessa havia sido dita para ele que ele receberia o nome de Jacó, ele assume o nome de Israel. Então a tribo de Israel está sendo chamada de Israel por causa de Efraim. Mas às vezes a Bíblia se refere a todo esse reino apenas como Efraim, como se refere ao reino de baixo apenas como Judá. Aqui é chamado de Efraim e de Israel, você tem as referências. Também é chamado de vara de José. Por quê? Porque Efraim e Manassés, eles são descendentes de José. Também é chamado de vara de Efraim. O Reino do Sul, ou a parte de baixo, é chamada de Casa de Judá e é chamada apenas também de Judá. Há uma expressão na Bíblia que, se eu não me engano, aparece apenas uma vez. Isaías capítulo 8, verso 14, diz assim: Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às 2 casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. A única vez que aparece a expressão as 2 casas de Israel. Quem são as 2 casas de Israel? Você vai ver o seguinte, a casa de Judá, que é a parte de baixo, ela vai ser chamada em Isaías 11, verso 12 e 13, de casa de Judá. É chamada apenas de Judá, aqui também você vai ver isso, Judá e Israel, mas há uma promessa de restauração dessas casas. Olha, às vezes Judá vai ser chamado de Israel também, mas isso é só depois do exílio na Babilônia. Por quê? Porque a parte de cima vai ser invadida pela Assíria, vai ser completamente destruído. Eles vão fazer o quê? A Assíria, diferente da Babilônia, a Babilônia vai transportar o povo de Judá para a Babilônia, mas a Assíria não. Ela manda as pessoas para cá e mistura o povo aqui, e depois esse povo é disperso em todas as partes do mundo. É assim que Deus espalhou Efraim para que ele se tornasse uma multidão de nações. Agora Judá vai e volta. Quando Judá volta, já não existe mais Efraim. Está tudo misturado, e aqui passa a se chamar Samaria, ou os samaritanos. Os samaritanos, eles são um povo misturado. Então, por isso que os judeus passam a ser chamados assim, por causa da tribo de Judá. Os judeus não consideravam os samaritanos. Porque, embora eles eram parentes, já não eram tão puros. Então, eles eram considerados assim, meio que uma classe desprezível. Por que eles desprezavam? Eles desprezavam porque eles achavam que não poderiam manter comunhão com o povo que já não era mais da mesma linhagem pura que eles tinham, de descendência de Abraão, da qual as promessas estavam ligadas. Então o que vai acontecer? Os samaritanos já passam a morar aqui, né, por causa da mistura. Não é um povo que veio de fora simplesmente, mas veio, misturou, e aqui tem a cidade de Samaria, por isso que se tornam samaritanos. O que vai acontecer?
você tem as duas casas de Israel, mas Deus, mesmo depois da casa de cima estar totalmente destruída, talvez sem esperança para os judeus, Deus promete que, embora eles seriam espalhados entre todas as nações, Deus iria restaurar o tabernáculo de Davi, trazê-los de volta. E isso você vai ver acontecendo quando Jesus morre na cruz. Ele está fazendo ali a união dos judeus e gentios. Paulo compreende isso claramente, que nos profetas, falar Efraim muitas vezes, ou falar casa de Israel, muitas vezes está relacionado às pessoas que estavam aqui literalmente, mas muitas vezes, quando eles estavam espalhados, Deus estava se referindo aos gentios. Por quê? Porque uma vez que eles se espalham, eles se misturam entre as nações, eles se tornam gentios. E essa mistura é como você pegar uma gotinha de uma solução e pingar em uma caixa d'água. Pega uma gotinha de Efraim e pinga numa caixa d'água. E depois resgata essa gotinha. Como resgatar essa gotinha? Se toda a caixa d'água está agora envolvida com aquela gotinha. Ou seja, foi misturado entre as nações. Dessa forma, todas as nações fazem parte de todo esse plano de Deus. Então, quando Jesus fala, vão pescar homens de todas as nações, ele está dizendo o seguinte, traz Efraim de volta. Qualquer um que você pescar, que crer pela fé, ele pode entrar legalmente. Por quê? Porque Deus fez um plano. Esse plano é chamado por Paulo de o mistério de Cristo. Mas vamos lá. O que o primogênito recebia de privilégios? Por que é que José tentou interferir na bênção? O que teria de problema de Manassés receber uma bênção menor? Primeiro, ele recebia o nome do pai, o direito de carregar o nome do pai, e essa bênção cai sobre Efraim, tanto que quando as tribos se dividem, Judá, por mais forte que fosse, não poderia usar o nome de Israel. Isso só foi possível depois que já não existe Israel, quando a Assíria bagunça tudo aqui, já não existe Israel, então Judá, quando volta, passa a ser relacionada nos profetas como Israel. Outra coisa que o primogênito receberia, porção dobrada na herança. E a terceira coisa que o primogênito receberia era autoridade sobre os seus irmãos. Isso vai cair sobre Judá provisoriamente. Judá recebe autoridade sobre seus irmãos provisoriamente até a chegada do primogênito verdadeiro, Cristo. Lá fala o seguinte, até que venha Siló, o enviado, aquele a quem pertence o poder, o governo, o cetro de rei. Aí fala, a ele, a Cristo, se prostrarão as nações, os gentios, os povos, todos estarão diante do primogênito. Mas esse direito de primogenitura relacionado à autoridade sobre os irmãos estavam sobre Judá apenas até que chegasse Cristo. Uma casa foi espalhada, a outra foi para a Babilônia, voltou, se contaminou com muita coisa na Babilônia também, mas Deus havia prometido que haveria a restauração do tabernáculo caído de Davi, ou o tabernáculo de Davi que está caído. E aí os apóstolos vão dizer que Deus está restaurando isso por meio de Cristo, quando a pregação do evangelho vai para todas as nações, não fica apenas com os judeus, ou seja, ele prega para os judeus e para os gentios. Assim ele está restaurando o tabernáculo de Davi que está caído. Quando Deus está fazendo a promessa da nova aliança, ele faz o seguinte, Jeremias 31, verso 31, eis que vem dias, diz o Senhor, que eu farei uma aliança nova, essa é a nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Peraí, mas a nova aliança não era para ser feita conosco, com os gentios? Agora você entende, ela foi feita com os gentios por meio de Israel, ou seja, Efraim. É aqui que está a grandeza da cruz de Cristo. É aqui que está a grandeza de tudo isso, esse plano perfeito de Deus. Não pela carne ou sangue, não é pelo DNA, mas é espiritualmente. Ele foi feito com a casa de Israel, e você vai perceber isso se você começar a entender um pouco, quando você lê Oséias capítulo 1, do verso 1 ao 11, quando você lê Paulo explicando isso aos Romanos capítulo 9, verso 24 até o 29, Romanos 11, do 13 ao 26, onde ele conclui dizendo, e assim todo Israel será salvo. Paulo não está dizendo que todo Israel vai ser salvo de qualquer maneira. Não. Só por ser descendente de Abraão é salvo. Não é isso que Paulo diz.
Paulo diz, Deus não rejeitou o seu povo para sempre. Mas se eles se converterem a Cristo, converterem, não é se completarem. Eles precisam se converter. Se eles se converterem a Cristo, saem da antiga aliança para a nova. Lembra de Efraim, que era o mais novo? Pois é, Deus pegou o mais novo e pôs na frente, ou com mais autoridade do que o mais velho. Isso ocorre também com a nova aliança. A nova, ela recebe autoridade que a velha não tem. Então, se o povo de Israel, os judeus, se converterem a Cristo, ou os gentios se converterem, Deus não faz acepção de pessoas, e ambos formam um só povo. Não existem dois povos de Deus, só existe um povo de Deus, e esse povo é o povo que está relacionado ao tabernáculo de Davi que está caído. Oséias 1, Romanos 9, Romanos 11, do 13 ao 26, Paulo fala todo esse processo, e ele explica o seguinte, e assim todo Israel será salvo, assim como, se crerem, serão realmente enxertados tanto os gentios quanto os judeus que não creram. Então ele vai falar em Gálatas 3, versos 7, 9, 28 e 29, sobre a descendência, sobre um só povo de Deus, que não há mais judeu, grego, não há macho, fêmea, todos podem ser salvos, todos, sem exceção. Paulo conclui dizendo que Deus deu uma revelação para os profetas, mas agora, nesse tempo presente, ele revelou isso para nós. A partir do verso 3 diz assim, como me foi esse mistério, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis compreender, perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a qual nos outros séculos, no passado, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, o Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas do Novo Testamento, como Ágabo, por exemplo, como vários outros eram profetas no Novo Testamento. Deus estava revelando agora, pelo Espírito Santo, aos apóstolos e profetas. A saber, qual é o mistério de Cristo? Que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Não há dois povos de Deus. Se você pegar aqui Efésios 2, verso 11 ao 22, vai dizer o seguinte, que lembre que vocês eram gentios na carne. E agora? Agora vocês são o quê? Israel de Deus. Por isso que em Gálatas, vai falar Gálatas 6, verso 16, onde a igreja é chamada Israel de Deus. E ele fala a todos aqueles naquela congregação que andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre todo o Israel de Deus. Isso está relacionado a todos aqueles que estão ligados ao primogênito, a Cristo. E a Bíblia fala que você só tem o Pai se você tiver o Filho. Amém? Olha, irmãos, você pode olhar lá para Apocalipse e você vai observar um detalhe que eu deixei ele aqui. Você vê no capítulo 7 de Apocalipse, você vê lá os 144 mil, uma relação das 12 tribos de Israel. E você vê lá a tribo de tal, 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 e você vê inclusive o nome de uma tribo de José, mas não vê a tribo de Efraim. Aí você fica assim, poxa vida, se Efraim é tão importante assim, que ele foi colocado como líder, como principal, como primogênito dentre todas as 12 tribos de Israel, por que é que Efraim não aparece? E olha que Efraim recebe muitas repreensões de Deus durante a caminhada, durante os profetas. Porém, se você pegar Oséias 11, verso 8, e Oséias 14, verso 8 e 9, se você pegar Jeremias 31, verso 20, você vai ver que Deus, ele era apaixonado por Efraim. Ele fala, olha, eu puxo a orelha, eu chamo atenção e tudo, mas no fim das contas eu amo vocês e eu quero restaurar você. Sabe? Então, você pensa assim, se Efraim é tão importante assim, se Efraim é a líder dentre as 12 tribos, recebe o nome de Israel e depois ele espalha entre as nações e faz com que todas as nações possam ser chamadas também de Israel porque ele estava ali no meio, por que não aparece em Apocalipse 7? Aí você vê uma lista de 12 tribos, José entra ali para preencher o espaço de Efraim, você vê também a tribo de Manassés e José. Você faz assim, Manassés e José, cadê Efraim? Quando você continua lendo, que você chega no verso 9, meu irmão, olha que coisa linda. Fala assim, olhei e eis aqui uma multidão
Olha Efraim aqui, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Sabe quem está com palmas nas mãos? Palmas são folhas de palmeiras. Para quê? E esses povos, tribos, línguas e nações de todos os povos estavam festejando a festa de tabernáculos. Por isso estão com palmeiras nas mãos. A festa de tabernáculos é uma festa que se comemorava em Israel. Mas por que povos de todas as tribos, línguas e nações estão comemorando? Por quê? Porque a cabeça, Efraim, a cabeça das tribos, Efraim, estava espalhada no meio deles. E agora Deus restaurou, por meio da pregação do Evangelho, todos aqueles que creram em Jesus. Lembre-se, essa explicação não tem nada a ver com sangue, carne ou sangue. Tem gente que fala assim, mas eu queria fazer um exame de DNA para saber se eu tenho DNA judaico. Você tem judaico, você tem árabe, você tem tudo. E aí, você vai achar que é por causa disso que você é salvo? Ou que você tem um privilégio de Deus? Não, nenhum. Né? Então, principalmente o povo brasileiro, que é muito miscigenado, certamente você tem origem judaica no seu DNA. Mas você também tem origem árabe, você tem origem europeia, você tem origem africana, você tem origem asiática. O Brasil é muito miscigenado. Mas você creu em Jesus não por causa do DNA, mas Deus tinha um plano em toda essa história. Quer ver? O último verso, para a gente poder encerrar aqui, como se diz, fechar com chave de ouro, onde Deus fala em Oséias capítulo 1, coisas lindas, mas ele termina o seguinte, capítulo 1 de Oséias, verso 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, juntos, se congregarão. A congregação, irmãos, a congregação, se você parar para pensar, é justamente assim, quando você vê Deus unindo esse povo e fazendo deles um povo só. Juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Lembra que a profecia para Judá seria que a autoridade estaria sobre seus irmãos até que viesse Siló, ou seja, o enviado, aquele a quem pertence a autoridade, e a ele se prostrariam as nações. Agora, Judá e Israel estão juntos, congregados, e constituirão sobre si uma só cabeça, só tem um rei, que é Jesus. E subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Quando Paulo está falando disso, em Efésios 2, que ele fala a partir do verso 11, no verso 16 vai falar o seguinte, no verso 14, porque ele, vou ler o verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, os gentios, ou Efraim, separados da comunidade de Israel, que lembra que já passou o período, Judá passa a adotar esse nome, e estranhos ou estrangeiros às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus. Vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, judeus e gentios, ou lembra os samaritanos? Fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. O que fazia inimizade de judeus e gentios? Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, de Judá e Israel, Judá e Efraim, um novo homem, que é Cristo, onde ele é cabeça, e nós somos o corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, que é o novo homem que está sendo criado, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos. Ambos precisavam ser reconciliados, tanto os judeus quanto os gentios. Com Deus, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, na cruz, as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele, por Jesus, preste atenção você que é judeu e você que é gentil, por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Lembrando do mistério de Cristo, capítulo 3, verso 6, que diz a saber que os gentios são co-herdeiros e membros de um mesmo corpo e participantes da promessa do Evangelho. Aqui começa toda essa bênção. Que Deus te abençoe
Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se você gostou, deixe seu like e compartilhe para ajudar o nosso canal. Vejo você no próximo episódio. Até mais!